Olá, meu nome é Andréa Noli Maluta, eu sou médica e tô aqui para falar um pouquinho sobre os assuntos de saúde mental e comportamento humano com vocês. Hoje, o assunto que eu resolvi conversar com vocês é transtorno de estresse pós-traumático. Você conhece alguém que tem esse tipo de transtorno? Muitas pessoas falam sobre traumas. Então, assim, na realidade, para a medicina, para a psiquiatria, trauma é uma situação vivenciada em que o paciente tem a sua integridade física ameaçada, ou seja, ele vive uma experiência em que ele realmente poderia ter morrido. Isso gera, então, muita ansiedade e um transtorno que tem esse nome, transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático tem algumas características e ele pode ser um transtorno grave se não for tratado a tempo. As pessoas que desenvolvem esse transtorno normalmente passaram por situações de abuso, estupro, assalto, catástrofes, ambientais, guerras, e após, então, esse evento, elas passam a ter alguns sintomas de ansiedade. Um deles que mais incomoda os pacientes com TEPT, que seria a sigla dessa doença, são os pensamentos repetitivos e as lembranças persistentes. Então imaginem vocês ter passado por uma situação de abuso, um assalto, e relembrar isso diariamente. Inclusive, a lembrança ela é muito vívida. Então os pacientes com TEPT, eles ficam com a imagem voltando, na mente o tempo inteiro. A pessoa que sofreu um estupro, por exemplo, ela pode ao longo de um dia vivenciar e enxergar o rosto do agressor 10, 15, 20 vezes. Veja, do momento justo, o momento da vida que ela gostaria mais de esquecer. É um transtorno que acaba trazendo muito prejuízo para a pessoa. Ela começa a evitar situações que ela imagina que poderiam favorecer um novo episódio de acontecimento como esse. Por exemplo, pessoas que sofreram um assalto começam a não querer mais sair de casa, não querer mais saírem sozinhas por medo de sofrerem um novo episódio. Além disso, elas têm sintomas realmente de hipervigilância. Elas ficam, por terem passado por uma situação de muito medo ou horror, elas não dormem, elas ficam muito agitadas, elas têm dificuldade de concentração. Então, para suas atividades de estudo ou de trabalho, acaba por ter um prejuízo importante. Inclusive, recentemente, algumas séries mostram pacientes com TEPT, A série, uma que não é tão nova, que é Homeland, um dos personagens que foi para a guerra tinha, os pesadelos com as imagens da guerra. E mais recentemente a série Peaky Blinders, um dos personagens também, ele serviu, no exército na guerra, e ele tem então os pesadelos e as imagens intrusivas, e aparece ao longo da série outros personagens que fazem também uma fuga dissociativa, fazem um momento em que eles ficam confusos se estão de volta na guerra ou não. Então, como eu falei, o transtorno tem vários níveis. É claro que para um paciente que serviu no exército, na guerra, pode ser muito mais grave, porque as cenas vivenciadas lá foram numa situação traumática muito mais intensa, mas pode acontecer com coisas menores, E uma coisa que mudou recentemente na classificação psiquiátrica é que antes se considerava que o TEPT só seria esse transtorno se você tivesse sido a vítima de uma situação traumática. E agora já se entende que pode ser alguém muito próximo. Então, por exemplo, mães que quase perderam o seu filho ou que perderam o seu filho em um acidente podem ter uma vivência traumática tão grande como se fosse com elas mesmas. Elas podem desenvolver um transtorno de estresse pós-trauma pelo trauma vivenciado pelo filho e não por elas mesmas. É um exemplo do que pode acontecer. Então, se você conhece alguém que passou por uma situação de vida muito grave, verdadeiro trauma, e após esse evento passou a ter esse tipo de sintoma, tanto de dificuldade de se alimentar, quanto dificuldade para dormir, ou mesmo para seguir as suas atividades de estudo e trabalho, leve essa pessoa para tratamento. Existem medicamentos para isso, os medicamentos funcionam muito bem. Hoje em dia os medicamentos também avançaram, eles quase não dão mais efeitos colaterais tão intensos quanto era antigamente, então o tratamento pode ser leve e muito funcional. Esse era o meu recado de hoje. Espero ter ajudado. Se você está me vendo no YouTube, não esqueça de clicar no sininho. E se você estiver me vendo no Instagram, curte, compartilha, me ajuda a levar esse conteúdo para quem precisa. Um abraço e até o próximo vídeo.